Olá a todos e a todas, Deus abençoe vocês. Eu queria trazer mais uma reflexão aqui para cada um de vocês em um texto bem interessante do capítulo 9 de Lucas. Como eu acho lindo e admiro muito esse texto e que nos ensina tantos princípios de vida, de relacionamento, de experiência e de vivência. Um momento em que a Bíblia fala, a partir do verso 51 de Lucas até o verso 56, já falei isso várias vezes na igreja com os irmãos. O texto fala que Jesus precisava ir para Jerusalém e era necessário ele passar por Samaria, que era um lugar que não tinha muito vínculo, não tinha muita atração pelos judeus, mesmo sendo terra em Israel. E Jesus pede aos discípulos para que os discípulos pudessem ir adiante para preparar pousada, né? Um lugar de descanso, para que depois eles pudessem ir todos para Jerusalém. E quando chegam na terra de Samaria, a Bíblia diz que os samaritanos não desejavam, não queriam que Jesus dormisse lá, pernoitasse lá, permanecesse lá. E quando os discípulos eles escutam essa afirmação dos samaritanos, um sentimento que talvez eles nem sabiam que existiam dentro deles, ou até mesmo se sabiam que existiam, tentavam camuflar, uma ira descontrolada se manifesta no coração dos discípulos, em especial Tiago e João, e eles fazem uma pergunta para o Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor, o Senhor quer que diante da negação dos samaritanos de não aceitar a sua pessoa aqui na terra deles, nós oremos para que fogo do céu caia e os consuma e os matem? Porque Elias fez isso, o senhor se lembra da história, e nós temos também essa fé, nós temos também essa autoridade, nós somos revestidos, nós somos seus discípulos, nós podemos fazer isso agora se for a vontade do Senhor. É interessante, irmãos, que esse tipo de sentimento ele sempre manifesta-se nos corações de todos aqueles que, mesmo que andam com Deus ou que conhecem a Deus, quando passam por uma situação de discordância com o outro, ou de uma experiência que não foi bem aceita nos corações, esse sentimento aflorece nos corações. E o desejo descontrolado de derramar juízo, vingança, justiça sobre aquele que pensa de maneira diferente ou que age de maneira que não é aceitável aos nossos olhos. A gente tem sempre uma desculpa bíblica, a gente tem sempre um achismo, um respaldo que os nossos corações, eles assim se baseiam para querer atacar o próximo, mesmo em nome de Deus, mesmo em nome de Jesus. É interessante que hoje eu vi um vídeo de um pastor super famoso convocando a igreja evangélica brasileira para orar pelos 11 ministros do STF, para que Deus derrame da sua justiça e coloque a sua mão, em outras palavras, na sua oração, para que o fogo do céu caia e vingue os 11 ministros, juntamente com todos aqueles que não concordam com as suas opiniões. E a gente vê isso acontecendo diariamente no Brasil, diariamente na igreja. Sempre foi uma característica marcante, talvez escondida, incubada no coração de muitos cristãos, quando alguém discorda, quando alguém não faz aquilo que eles esperam que façam. E a gente vai vivendo isso, a gente vai verdadeiramente não compreendendo até hoje de que espírito nós somos. A gente vai se justificando através dos sentimentos mais mesquinhos, dos pensamentos mais destrutivos, contra aquele que pensa diferente de nós, ou não faz aquilo que nós esperamos que ele venha fazer. E a gente, irmãos, toma atitudes que são
completamente irrepreensíveis diante de Deus, no sentido da atitude que menospreza o nome de Deus, da atitude que envergonha o nome de Deus, mesmo falando-se em nome de Deus, mesmo seguindo a Deus ou seguindo aos mandamentos de Deus, como a gente assim acha melhor. Então, os discípulos, porque os samaritanos não recebem a Jesus em sua terra, o sentimento de ódio e de vingança se aflora. E é o que nós mais vemos hoje na classe, infelizmente a nossa classe, a classe cristã. Se não concordam com as nossas atitudes, se não concordam com a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar Deus, os seus princípios e a sua moral e a sua ética, quem não concorda com isso tem que ser fulminado, tem que ser exterminado pela mão poderosa de Deus. E isso se transformou como algo assim que rege os sentimentos da igreja e da maioria dos líderes da igreja no Brasil. Ou seja, se não fizer aquilo que nós achamos que deve ser feito em nome de Deus, nós vamos fazer como Elias fez, nós vamos orar para que a mão de Deus, para que o fogo de Deus, para que a justiça divina venha sobre aqueles que não fazem aquilo que nós achamos que deve fazer. E é interessante, irmãos, que Jesus ele não alimenta, nunca alimentou e jamais vai alimentar. Quem tem um sentimento assim não compreendeu de que espírito é. Vive o outro evangelho, como o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas. E é anátema, e é maldito, porque os corações não se converteram, não conseguem compreender a diferença, o opositor, aquele que não segue a mesma linha, ou a mesma regra, ou a mesma fé. E o grande mistério do evangelho também é saber lidar com essas diferenças, e que até hoje, depois de 1000 anos, a igreja institucionalizada, não sei falar esse nome com facilidade não, a igreja que existe, ela não consegue lidar, não consegue saber como viver com a diferença de opiniões, de posições e até mesmo de fé. Se não é do nosso jeito, que desça fogo do céu e os consuma. Jesus, porém, no verso 55 de Lucas 9, voltando-se, os repreende, os chama a atenção, tenta abrir a mentalidade e o coração deles, dizendo que mesmo andando com Jesus, até hoje não compreenderam e talvez jamais vão compreender de que espírito é. E Jesus fala assim: vocês ou vós não sabeis de que espírito sois? Até hoje anda comigo, sabe que eu sou o autor da vida, eu sou um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, sou um Deus que tolera, aliás, tolero até hoje o pecado de vocês. Sou perdoador, sou transformador, não é por força nem por violência, não é do seu jeito, Jesus dizendo em outras palavras, é do meu jeito. Aprendam a lidar com o que é diferente, aprendam a lidar com aquele que pensa diferente, aprendam a lidar com os nãos da vida, aprendam a lidar com os percalços e com todo tipo de situação. Não é simplesmente porque não é do seu jeito que você tem o direito ou a autoridade de querer descer fogo do céu e consumir tudo e fazer segundo ao seu bel prazer. Aprenda que o Espírito de Deus é diferente, ele é tolerante, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é flexível, ele consegue entender, ele consegue sentir, ele consegue, sabe, se colocar no lugar. Porque aqueles que andavam com Jesus tinham que ter uma visão diferente do mundo, das pessoas, assim como Jesus tinha. E nos dias de hoje é a mesma coisa, assim como Jesus tinha e tem, isso tem que estar no seio da igreja. Mas até hoje é resistente demais e a igreja não consegue lidar com o diferente. Porque no verso de número 56 assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, a morte, a destruição, a indiferença, sabe? A irrelevância, o destratar, o sentimento que tem de querer trazer juízo e vingança sobre tudo aquilo
que não é de acordo com a nossa vontade. Ele não veio para fazer isso. Pelo contrário, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio para ter bondade, misericórdia, compaixão. Ele veio para fazer tudo aquilo que o homem não é capaz de fazer. Mas aqueles que têm o Espírito Santo e compreendem o Espírito Santo é revestido de graça para que possa cumprir esse mandamento. Porque o propósito da vida de Deus é salvar e não matar, e não trazer juízo segundo aquilo que eu enxergo. E esse pastor colocou esse vídeo e eu falei, não concordo com essa oração, porque eu sou igreja e sei que isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Que a gente possa refletir e discernir de verdade de que espírito nós somos, ó igreja, no Brasil, para aí sim saber discernir a vida a partir de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça a cada dia, em nome de Jesus.